conversar com vocês do principal desafio de uma boa gestão de TI. Para fazer a transformação digital, nós precisamos saber o que nós estamos falando. Já sabemos tudo que nós conversamos já sobre maturidade, sobre papel. Não é? Agora, o principal desafio, vamos dedicar alguns minutinhos aqui a aprofundar esse entendimento. O professor Venkatraman fala para a gente de alinhamento. Alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio. Alinhamento. O que é alinhamento? A área de negócio, marketing, produção, finanças, pessoas, ela tem lá suas métricas, seus KPIs, suas estratégias, visando atingir os seus objetivos de negócio para no final do dia a empresa estar competitiva, atingir os objetivos finais que interessa tanto ao capital. Né? Tem uma teoria que chama teoria de agência, que fala de principal e agente. Né? O principal, o dono do dinheiro, o capital, que é o que no final do dia? Lucro e perenidade. As áreas de negócio criam suas estratégias alinhadas, coordenadas, para que no final do dia o negócio atinja o seu objetivo, lucro e perenidade. Tá certo? O principal desafio de uma boa gestão de inovação, numa boa gestão de tecnologia, para que efetivamente se consiga caminhar no processo de transformação digital, é o que a gente chama de alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio. Em outras palavras, tecnologia deve servir ao negócio, servir como meio para ajudar o negócio a atingir os seus objetivos. Nós vamos falar de governança mais à frente, não é? Quando eu falar de governança, eu vou falar que a administração de TI ela é composta de 6 temas. Um deles é alinhamento, exatamente, que é isso da nossa conversa aqui. Né? TI, tecnologia, inovação, tem que funcionar como meio para ajudar o negócio a atingir os seus objetivos. Só que, como já sabemos, não tem mágica. Não é? Então é preciso ter uma maturidade em primeiro lugar. E nesta conversa específica de alinhamento, é importante a gente começar entendendo qual é a estratégia de negócio da empresa. Eu falo isso nas minhas andanças Brasil afora, nas consultorias e até nas salas de aula da Fundação Getúlio Vargas, onde também atuo como professor, né? E eu vejo alguns alunos e algumas empresas que não sabem quais são as estratégias do seu negócio. A estratégia de negócio. Eles vão lá para o resort no final do ano, faz comida junto, abraça a árvore, aquele negócio todo lá, mas no fundo a ida é para desenhar o planejamento estratégico da empresa. E muitas vezes volta para a empresa e aquilo fica lá guardado como um PowerPoint, um documento, no máximo um quadro na parede, e não está disseminado entre as pessoas. O primeiro ponto que a gente tem que entender para fazer o tal do alinhamento, para começar a tal da transformação digital, que tanto nós estamos conversando aqui, é qual é a estratégia do negócio. Estratégia, muitas vezes, é como sonho. Sabe o sonho? Às vezes aquele sonho psicodélico. Psicodélico tem, o que eu quero dizer é que falta contorno de realidade. Você está em São Paulo, na Vila Angélica, aí você vira a esquina, você está na Champs-Élysées, em Paris, aí você vira a esquina, você foi para Paranapanema, onde estive no final de semana. Então, falta contorno de realidade. Às vezes com gente que já foi, gente que você não conhece. Né? Às vezes a estratégia é assim, será melhor, será mais bonita, carece de tangibilidade. Uma boa estratégia, ela tem que ser baixar um pouquinho, um segundo nível, falar de processos, de metas, de métricas. Assim como o sonho, um sonho bem alimentado pode virar um plano. O plano começa a ter contorno de realidade. O plano bem trabalhado pode virar um projeto, que tem cronograma, que tem orçamento, tem budget, não é? A estratégia também. Ela tem que ter processo, tem que ter meta, tem que ter métricas, tem que ser avaliada, tem que ser medido o desempenho. Estratégia. Tem que ter clareza, né? Mas não basta pensar a estratégia interna da empresa, entender a empresa. Né? Em sala de aula, quando estou no meu papel lá de professor da Fundação Getúlio Vargas, eu proponho, obviamente, o MBA ele tem que ser muito prático, muito aplicado. Né? Então eu proponho aos alunos que escolham uma empresa e façam a transformação digital dessa empresa. A primeira tarefa é entender qual é a estratégia de negócio, como é que é a empresa, quais são as metas, quais são as métricas.
Segundo passo é entender o entorno, o contexto que essa empresa está inserida. Porque não basta entender a estratégia de negócio, a gente tem que entender o entorno. Para entender o entorno, eu gosto muito de uma abordagem que fala de direcionadores. Existem basicamente 4 direcionadores. O que é direcionador? É aquilo que vai levar a empresa com maior velocidade ou menor velocidade ao uso de tecnologia de inovação. É aquilo que vai inibir ou vai empurrar. O primeiro direcionador é mercado. A gente tem que analisar também o mercado que a empresa está inserida. Se ela está num mercado, agronegócio hoje como exemplo, um mercado que a grande maioria das empresas no Brasil, inclusive, está indo à tecnologia, buscando uma maior informação, maior maturidade nisso, gastando dinheiro, investindo recursos em tecnologia. Quando a gente vai para o dia de campo de várias cooperativas e empresas do agronegócio, a conversa é inovação, é tecnologia. Não é? O mercado, vamos para a feira, AgriShow, por exemplo, não é? Talvez uma das principais feiras do Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, o segmento de agritechs, a Embrapa fez um importante trabalho junto com uma consultoria, mostrando um retrato do que são hoje, Brasil, 2019, as empresas, startups do agronegócio, que a gente está até chamando de agritechs, né? A exemplo de fintechs. Né? Então, no agronegócio, o mercado está indo com muita velocidade para a tecnologia. O que, de certa forma, força, empurra, impulsiona, estimula, direciona que as empresas do agro vão para a tecnologia. Eu dou um exemplo, às vezes é difícil achar um setor que não esteja indo à tecnologia, mas talvez o setor da construção civil. É um setor menos intensivo no uso de tecnologia hoje, o que não quer dizer que não tenham empresas que usem e usem muito bem tecnologia. Às vezes até pequenas construtoras, eu conheço algumas, que usam muito bem tecnologia, principalmente para gerar negócios. Não é? Algumas outras até maiores usam tecnologia para gestão de recursos, de obra. Então existe tecnologia na construção civil, claro. Né? Mas como setor, é um setor que está indo com menos velocidade, menos intensidade. Então, o seu mercado, se você é do construção civil, talvez você não precise ir com tanta sede. Mercado é um direcionador. Um segundo direcionador é a sua própria organização. Como é a cultura, a característica, o perfil da sua organização? Tanto relacionado a pessoas, o ponto principal, como a processos. Não é? Existem empresas que são por demais engessadas, clássicas, têm metodologias muito tradicionais. Né? Essas empresas elas inibem a ida à inovação. Né? Tem empresas, um professor sul-coreano, Yohan Yo, foi o primeiro professor que temos notícia a cunhar o termo, primeira pessoa a cunhar o termo nativo digital e imigrante digital. O que é um nativo digital? É alguém que já nasce no mundo digital, que tem facilidade, que tem repertório. O que é um imigrante digital? É alguém que tem mais dificuldade para esse tipo de assunto. E não tem só a ver com idade não, tá? Tem gente que é bem novo e ainda tem características de imigrante digital. Assim como tem gente de mais idade que tem já características de nativo digital. Mas, quando eu estou falando de organização da sua empresa, há que se investigar como é que é o perfil médio, se existe uma média, né, do seu colaborador, do seu funcionário, dos seus stakeholders ali, dos interessados. Organização é olhar para a empresa. Né? A empresa ela é engessada, tem muito processo. A gente já sabe, já comentei isso também com vocês, que inovação dificilmente nasce na grande empresa, na clássica, na tradicional. Por isso, grandes empresas acabam se aproximando de um ecossistema de startup ou habitando hubs como este que estamos aqui, Nova Bra Habitat, ou fomentando, incubando, fazendo angel e várias maneiras, né? Para tentar de alguma maneira ficar próximo desse clima, mudar um pouco a organização. Organização segundo direcionador. O terceiro direcionador é o indivíduo. Qual o indivíduo? A pessoa física, a pessoa jurídica, o seu cliente. Como é que é o seu cliente? O seu cliente é alguém plugado, nativo digital, ávido por tecnologia? Então esse cliente vai te impulsionar. O seu cliente é um pouco mais lento nessa busca, ele não vai te pressionar tanto. Difícil hoje achar alguém que não seja tão plugado, não é? Mas ele existe. O teu indivíduo pode ser um indivíduo pessoa jurídica. Se o teu mercado, a tua empresa, você situa-se no B2B, no mundo de empresa com empresa,
Você não tem como cliente o consumidor final. Muitas vezes a empresa que é seu cliente também é uma empresa mais imigrante, está mais perto da era do computador. Então talvez ela não te empurre como outros cenários vão empurrar para a tecnologia. Indivíduo, tanto interno quanto externo, é um terceiro direcionador. E o quarto direcionador é a própria tecnologia da informação. A tecnologia em si, não é? A tecnologia muda, muitas vezes ela te obriga a mudar. Não é? Eu gostava muito de usar BlackBerry, por exemplo. Era um tipo de, se podemos chamar de smartphone, que existiu no passado. Né? Aprendi a usar, mandar e-mail e falar, alô, alô, como vai? Aquilo que a gente fazia no passado, no smartphone, no BlackBerry. Aí eu fui obrigado a mudar. Por que eu fui obrigado a mudar? Porque nós estamos na era, já não de hoje, na era das apps, tudo é application. E vieram, na verdade, algumas aplicações que me forçaram. Por quê? Porque o BlackBerry tinha um sistema operacional proprietário, que era incompatível com várias aplicações. Então eu fui obrigado a mudar para outro smartphone. Principalmente quando veio para mim a killer application, que foi o Waze. Na cidade de São Paulo, não tem como andar sem o Waze. Né? Então eu cheguei a economizar um tempo significativo do nosso dia a dia. Então, mercado, organização, indivíduo e tecnologia da informação, você tem que analisar o seu contexto, da sua empresa, para entender com que velocidade, né, você tem que ir à transformação digital, qual o tamanho daquele gap que já conversamos, da transformação digital, das pessoas fundamentalmente, para entender como é que você vai promover o chamado alinhamento. Então vejam que não tem mágica, não tem mágica. Tem um entendimento que parte de teoria mesmo e da prática, da realidade, né, para entender como usar tecnologia de modo efetivo, como fazer com que essa transformação digital aconteça. Com muita tranquilidade eu digo a vocês que isto vem acontecendo numa série de empresas que estamos tendo o prazer, a honra, a felicidade de ajudar até. Não é? Vários setores, várias empresas, mais adiante nós vamos conversar especificamente de alguns setores, como o agronegócio, como a saúde, como a indústria, setores que vêm se transformando. Pelo primeiro, correto entendimento desta conversa. Primeiro, correto endereçamento desta história do alinhamento. Alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio. Olhando não só a estratégia interna, mas quais são os direcionadores, qual é o contexto que a empresa está inserida. Meus amigos, mais uma vez um prazer conversar isso com vocês. Terei imensa satisfação de aprofundar essa conversa. Estamos à disposição e nos acompanhe aí nas próximas conversas também. Um grande abraço.